Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e bem-vindos então aqui à 13ª edição do podcast Ferrovia na Linha. Eu sei que já vai quase, que 9 meses, 9, 10 meses, desde que eu postei a última edição deste podcast e pronto, malta. Recentemente inspirei-me para escrever este podcast e nesta edição vou então aqui falar-vos de algo que raramente aparece nos noticiários, mas que explica quase tudo o que corre mal na ferrovia portuguesa, que é o desaparecimento do pessoal de terreno. Quando se fala de comboios, fala-se muito da eletrificação, da sinalização moderna, centros de comando, de tecnologias, mas fala-se muito pouco de quem estava antigamente nas estações, de quem vivia ao lado da linha, de quem conhecia cada curva, cada agulha ou aparelho de mudança de via, cada problema antes de ele acontecer. É isso que vou então aqui desmontar hoje, como Portugal trocou uma ferrovia humana e local por um modelo centralizado, muito caro e com pouca gente para a sua gestão e manutenção. E porque é que isso nos trouxe greves, atrasos e um sistema sempre muito, mas muito no limite, e comparar com o sistema ferroviário europeu. Então, começar aqui, talvez pelo princípio, de que é a formação. Hoje, em Portugal, quem quiser ser ou maquinista ou trabalhar como manobrador ou nas oficinas, tem que frequentar uma formação apropriada. Formação essa que pode custar entre 10 mil a 20 mil euros. E praticamente só há um único centro de formação reconhecido para maquinistas e, claro, acho que há mais do que um para pessoal que queira trabalhar nas oficinas. Por isso eu peço desculpa se estou a cometer algum erro e peço-vos que então que corrijam. Pronto. Tudo isto cria um absurdo, que é o quê? Além, por exemplo, para quem quiser ser maquinista, de ter que se deslocar da sua terrinha para o entroncamento, o custo do curso para maquinista pode variar entre 10 mil a 20 mil euros. Um absurdo é que pouca gente consegue pagar. Com isso, pouca gente entra. Há falta de pessoal e quem está dentro trabalha mais horas. O que quer dizer com isto é que aqui em Portugal, por exemplo, se eu quiser ser maquinista, eu tenho que ir para o entroncamento, fazer a formação e tirar a carta. Mas isso não me garante que a CP, a Medway ou até a Fertagos me contrate para conduzir os seus comboios. Ou seja, mesmo após de eu terminar a formação com sucesso, ainda tenho que ser eu a candidatar-me às operadoras daqui de Portugal. Enquanto que na Europa, antes de haver a formação para quem queira ser maquinista ou trabalhar em qualquer área da ferrovia, a empresa recruta primeiro as pessoas, depois dá-lhes formação e depois a formação o trabalhador assina um compromisso. Pronto. E isso não acarreta riscos para o trabalhador. Mas aqui em Portugal, o risco é todo do trabalhador. E isto, não é só com os maquinistas, a formação técnica ferroviária tornou-se geralmente centralizada, muito cara e desligada do território. Quando antes, por exemplo, para quem quiser ser manobrador ou trabalhar, ou então numa estação, podia ir à estação ferroviária mais próxima e começar lá como aprendiz.
Pronto, e era dada lá a formação no local, de forma progressiva, e também era mais acessível. Ora bem, mas há aqui um outro problema em Portugal, que é o ciclo das greves. Na ferrovia portuguesa temos visto, ao longo dos últimos anos, muitas greves. E porquê é que as greves acontecem? Acontecem por coisas bastante simples. Ora bem, então se temos a formação muito cara, pouca gente consegue pagar e entrar. Pouca gente a entrar, então há uma coisa que é a falta de pessoal. E com falta de pessoal, então o pessoal que já está a trabalhar tem horários mais longos. Com os horários mais longos, há maior cansaço. Ou seja, há muito grande desgaste, seja a nível físico e psicológico e mental. Mas os salários não recompensam isso. Ou seja, são salários muito baixos. E com isso, existem então as greves. Acontecem as greves e o mesmo acontece com o pessoal da antiga Refer, hoje Infraestruturas de Portugal. Tudo isto porquê? Porque durante anos houveram reformas antecipadas, saídas sem substituições e também o conhecimento técnico foi-se perdendo aos pouquinhos. Mas, isso é que devia ter sido evitado. Hoje em dia, há situações um bocadinho absurdas. Por exemplo, antes haviam, digamos, 10 operários para 10 km de linha. Hoje em dia só há 2 ou 3 ou 4 ou no máximo 5 operários para 50 km de linha. E atenção, a linha hoje é mais complexa, mais carregada, mais exigente do que há 20 ou 30 anos atrás. É por isso que hoje em dia as obras, seja a renovação de via por completo de uma linha, demora quase o dobro do tempo do que era, digamos, na altura da construção da linha. E isto não é eficiência, é a sobrevivência de certos lobbies ali no limite. E lobbies esses, que eu não vou estar aqui a referir, e que estão no limite porque não há pessoal. Não há pessoal que chegue. Entretanto, também houve aqui um outro problema, que é o desaparecimento de algumas profissões. Falo de profissões como, por exemplo, manobradores de aparelhos de mudança de via, ou seja, das agulhas, brigadas locais de via e também chefes de estação. Ora bem, ainda existem chefes de estação em várias estações espalhadas por Portugal, especialmente em zonas em que há linhas de via única e não eletrificadas. Manobradores, também ainda existem, poucos nessas zonas. Mas quanto a brigadas locais de via? Antigamente, quem fizer ainda passeios de comboio é capaz de ver alguns edifícios, tipo meios abandonados no meio junto à linha, e podem se calhar pensar que eram estações. Eles podiam ser, mas outros eram casas do pessoal que trabalhava na via. Ou seja, do pessoal que fazia parte das brigadas. E hoje em dia, minha gente, vejam bem, nós em Portugal temos várias oficinas da MF, mas a maior parte delas está tudo no litoral. Ou seja, litoral, digamos, área metropolitana do Porto, de Lisboa. Já não há, como era antigamente, que era haver pessoal mais espalhado pelo país, pronto para atuarem em caso de alguma situação. E pronto. Então agora aqui aos chefes de estação.
apesar de ainda existirem, já não existem com a mesma, como é que é de vos dizer, com o mesmo peso de antes, com a mesma autoridade de antigamente. É que antes uma estação não era apenas um local onde o comboio parava, era também um posto operacional ativo. Ou seja, o chefe da estação conhecia os horários, os maquinistas, sabia gerir os atrasos e as circulações dos comboios entre estações e sabia quando algo não estava normal. Enquanto o manobrador, ou seja, a pessoa que ia às agulhas, via a agulha todos os dias, estava atento ao som de mexer na agulha para ver se não havia sons estranhos, sentia as vibrações, corrigia problemas antes de serem falhas graves, e esse conhecimento não vinha nos manuais, era obtido com a prática no terreno, ou seja, conhecimento vivido. Aqui há um outro pequeníssimo problema para que tem a ver com a falta de pessoal no terreno, que é a ilusão da eletrificação e da automação das vias. É que houve uma ideia errada que se instalou, que é com a eletrificação e telecomando já não precisamos de pessoas. Isto é falso. É falso, minha gente. Aqui no exemplo na Europa temos linhas totalmente eletrificadas, sistemas ultramodernos e com muito alta frequência. E mesmo assim continua a haver chefes de estação, pessoal de plataforma, ou seja, os manobradores, agulheiros, e também continua a existir ao longo das linhas brigadas locais. Pois é. Existem. E porquê? Porque percebem uma coisa essencial, que é a tecnologia ajuda, mas não substitui a presença humana. E o que é que se fez aqui em Portugal? Automatizou-se, mas e continua-se a automatizar, centralizar e a cortar no pessoal. E isso aqui em Portugal criou uma ferrovia dependente de centros de comando distantes, com equipas móveis sobrecarregadas e com tempos de resposta muito longos. Para ser aqui em Portugal temos 2 centros de comando, temos um em Lisboa, ou não sei se é o que está, aliás, chama-se Centro de Comando Operacional de Lisboa, mas está no entroncamento. E há um outro, que é o Centro de Comando Operacional do Porto, que está em Contumil. Aqui numa situação, eu conheço bastante bem a linha do Douro e vou usá-la como um exemplo. Vamos supor que o comboio está a andar, está no quilómetro, digamos, 141 da linha do Douro, a locomotiva da frente avaria, ou alguma carruagem de comboio descarrila, sem haver enormes estragos. Então, o maquinista de comboio, que está ali entre a estação do Tua e o Apiadeiro da Alegria, no concelho de Carrazede de Anciães, lá ele tem que ligar para o chefe da estação do Tua, isto se ele estiver presente na estação, e o chefe da estação tem que ligar para o Centro de Comando Operacional do Porto, ou então, se não houver chefe da estação, então o pessoal, os técnicos que estão no comboio, seja o maquinista ou o revisor, têm que comunicar diretamente com o CCO do Porto, isto é também se naquela zona houver rede móvel. Ou caso contrário, alguém tem que sair do comboio, ir a pé até à estação do Tua e fazer as devidas comunicações. E isto, claro, agora vamos supor que na estação da Régua ou na do Pessoinho não há nenhum comboio de socorro ou uma locomotiva
desacoplada para fazer o reboque do comboio até à estação mais próxima. Porque agora que então tem que ir um comboio de socorro de Contumil até ao quilómetro 141 da linha do Douro, que desde daquela zona do Porto até ali ao meio do troço entre o Toa e a Alegria são aproximadamente 2 horas e pouco de viagem. Ou seja, o que é que acontece? A resposta de socorro vai demorar pouco mais de 2 horas a chegar ao local. E aí é criada uma situação de que aquele troço entre o Toa e Pocinho vai estar fechado à circulação durante mais de 2 horas. Enquanto que se houvessem brigadas no terreno e material de circulação, como por exemplo alguma pequena automotorazinha de apoio aos trabalhos na via, ou então mesmo só uma locomotiva desacoplada na estação mais próxima daquele local, o pessoal podia ir até esse veículo, levá-lo e fazer então o devido socorro. Pronto. E uma outra coisa também bastante importante que fez com que começasse a desaparecer pessoal de terreno, que é, antes a ferrovia era parte da terra. Por exemplo, os chefes de estação e o pessoal que trabalhava nas estações, ou eram dali da aldeia ou da localidade, ou viviam ali perto e acabavam então por se mudar ali para junto da linha. Criavam-se gerações de ferroviários. A formação, era... os aprendizes aprendiam ali na estação e depois, com o dinheiro que fossem juntando, ao fim, já quando tivessem 18 anos, podiam ir para os centros de formação, tirar os cursos disso, e pronto. Mas ao mesmo tempo, a aprendizagem era real e as pessoas aprendiam melhor. E era um ascensor social. Você podia sair de aprendiz para manobrador para, digamos, o chefe de estação para técnico, superior. Hoje, essa porta quase não existe. As estações ficaram vazias, as comunidades desligaram-se da linha e o sistema perdeu memória. Porque isto foi uma escolha política. Nada disto aconteceu por acaso. Porque cá em Portugal, sucessivos governos, desde o 25 de abril de 1974, mas também não vou falar só depois do 25 de abril de 1974, porque antes do 25 de abril também já estavam a existir certos problemas na ferrovia em todo o país. Mas pronto. Mas tudo uma escolha política, porque foi a opção de cortar os custos no curto prazo, centralizar todas as decisões e tratar a ferrovia como se fosse, digamos, uma folha de um papel em que a gente escreveu alguma coisa errada, amarrota e deita fora. O problema é que a ferrovia não é só infraestrutura e também não é só tecnologia. É um sistema humano complexo. É que quando se tira pessoas, tira-se a redundância. E quando se tira a redundância, o erro pesa mais. E hoje em dia vê-se isso especialmente, digamos, em linhas encerradas. Com o encerramento de várias linhas, por exemplo, do Sabor, do Tâmega, do Tua, do Corgo, parte da linha do Voga. Essas zonas começaram, depois dos encerramentos, começaram a perder também alguma vida. Então aqui uma conclusão para fechar esta edição. A ferrovia portuguesa ainda funciona por uma razão simples. Que há trabalhadores a assegurar o sistema à força do esforço
do pessoal. Ou seja, o sistema ferroviário em Portugal está pela ruptura. Vocês podem imaginar então, que uma pessoa, digamos, a pessoa mais gorda do mundo, a vestir com as peças de roupa mais largas que existem. Imagine essa pessoa, mas imagine a ferrovia portuguesa no lugar dessa pessoa. E está ali o tecido da roupa que está a apertar ali a ferrovia portuguesa, está a rasgar-se. E que já está-se a rasgar pela milionésima vez. É isso que tem sucessivamente acontecido aqui em Portugal. E isso não é sustentável. Enquanto a formação for cara, a presença local desaparecer e a ferrovia for gerida à distância, vamos continuar a ter greves, atrasos, conflitos e um sistema muito, mas muito no limite. Porque uma linha ferroviária não é apenas carris e comboios. É também pessoas, conhecimento e presença. E se calhar haveria muitas formas de combater a falta de pessoal nisso. Talvez, como é que é de explicar? Talvez, por exemplo, o Centro de Emprego, tipo o Instituto de Emprego e Formação Profissional, poderia abrir hipóteses para haver vagas para o pessoal poder trabalhar na ferrovia. Digamos, o Centro de Emprego, em parceria com Infraestruturas de Portugal, a antiga Refer, abrir cursos de ferrovia para quem quisesse tornar-se ferroviário e sem haver quaisquer custos. Nem que isso acontecesse só uma vez por ano. Mas também era preciso uma outra coisa. É que enquanto em Portugal tivermos o centro de formação do entroncamento a ser o único centro de formação ferroviária em Portugal, há pessoas que, por exemplo, que vivem, digamos, em Penafiel, em Bragança, Braga, Lisboa, até em Faro, que se calhar querem ser ferroviários, até podem ter chances de poderem pagar a formação, mas que se calhar não querem estar a fazer uma deslocação enorme até ao entroncamento. Por isso acho que uma outra solução seria, digamos, abrir no Porto também um centro de formação no Porto e uma outra também no Algarve. Veja. Se calhar isso também seria uma solução bastante boa, além de também que, por um lado, poderia-se minimizar os custos da formação, os custos de inscrição para quem queira frequentar essa formação. E claro, enquanto isso não acontecer, aqui em Portugal, eu espero que não, mas pelos vistos, se não for a longo prazo, será a médio prazo, em que a ferrovia portuguesa estará mesmo rasgada. Quando digo rasgada, é mesmo tipo já não ter pessoal suficiente para manter os serviços urbanos, pelo menos. E isso é bastante mau. Então, esta foi mais uma edição do podcast de Ferrovia na Linha. Se gostaste, partilha, comenta e segue aqui o meu canal. E pronto, minha gente. Podem também, além de me corrigirem nos comentários, também podem dar aí ideias para temas das próximas edições deste podcast. Espero que tenham gostado, malta. Fiquem bem e até uma próxima.